Thiago Minhoca. Olá. Segundo o perfil oficial do Campeonato Brasileiro, coisa ruim voltou, né? Para a liderança. E Cássio tinha alertado muito isso, né? Quando o Flamengo tivesse à disposição jogadores voltando da Copa América, a fase da Copa América acabou sendo a fase que o Flamengo foi até melhor do que previa ou do que temia. Pro título, a hora é essa, viu? Ou do que temia. E o Flamengo, ele consegue reassumir a liderança. Parte fundamental dessa nova subida do Flamengo está na contundente derrota do Botafogo, que foi tema agora do nosso programa, para o Cruzeiro, né? E aí é um dos pontos que eu queria iniciar o programa. A gente colocou muita ficha de que o Cruzeiro viria com a transformação e que era um time para jogar ali em cima. Só que o Fortaleza também conseguiu acelerar com muita consistência e são os dois times que já chegam, inclusive, no Palmeiras. Tá? Vai se desenhando uma disputa mais clara pelo G4 com esses times. E assim que Minhoca responder, eu já faço uma pergunta para Ravel pegar na sequência. O Bahia olha para o G4 ainda? Ou a luta é pela Libertadores, seja lá se quarto, se sexto, se sétimo, se oitavo? Mas começa Thiago Minhoca. Fred, eu acho que para responder essa sua indagação, eu acho que até vai ser uma coisa que o próprio Ravel vai mencionar e que acabou de citar, né, essa situação. Eu acho que as Copas podem dizer muito aí, né, para essas equipes, porque a gente vai ter nessa quarta-feira, agora, para quem, enfim, né, estamos gravando aqui já na quarta, no começo da madrugada, vai ter um Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Então, se o Flamengo, por exemplo, cai para o Palmeiras começa a focar numa Copa do Brasil e vai focar numa própria Libertadores, que, lembrando, né, vai pegar o Botafogo. Você tem ainda o Flamengo jogando contra o Bolívar na Libertadores. Né? O Flamengo não foi bem na primeira fase, mesmo tendo os jogadores importantes, é bom lembrar. Né? O Tite teve problemas ali na primeira fase, na fase de grupos. Então, eu acho que essa briga, em suma, vai ficar ainda, na minha avaliação, entre os três que eu já tenho citado há um tempo. Assim, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras vem numa queda bem acentuada no momento, mas ainda vejo que são os três mais cotados. Hoje chegou mais duas equipes, mas são duas equipes que estão ali na porta. Uma com mais contundência, que é o caso do Cruzeiro. Né? A gente até chegou a debater rapidamente no último raio-x, né? No raio-x não, no último telecast do jogo de Fortaleza, os torcedores de Fortaleza, e eu acho que não tem problema nenhum o torcedor cogitar essa possibilidade, dá para brigar para título e tudo mais. Todo ano ali em cima você vai... Isso, exato. Né? E uma diferença pequena, né? Você tendo ali uma diferença para o próprio Botafogo, né? Com um jogo a menos do que o Botafogo. Mas eu acho que, assim, eu vejo que o Cruzeiro tem um degrau a mais do que o Fortaleza. Primeiro, pelo investimento maior, né? É um clube que tem um investimento maior. E segundo, porque o Cruzeiro está 100% em casa e jogou apenas 8 jogos em casa. Desses 18, né? 19, aliás, que disputou. Ou seja, 11 foi como visitante. É exatamente o inverso do Fortaleza. O Fortaleza teve 11 jogos em casa, com 8 fora. E o desempenho fora do Fortaleza não é tão bom assim. E vai ter muito confronto direto. Né? Agora começa com o Cruzeiro, aí pega Botafogo, pega Bragantino, pega Atlético Paranaense. Essa sequência é agora que o Fortaleza vai ter. Então, o que pode a gente indicar que o Fortaleza vai ter uma briga direta, que eu acho que o primeiro pensamento do Fortaleza não é olhar para título, essas coisas, é não perder possibilidades de, desses jogos fora de casa, sair pontuando muito pouco a ponto da galera que está vindo atrás se aproximar. Mas eu acho que, pegando o recorte de agora, de uma 20ª rodada, com vários jogos atrasados ainda, dá para falar que esse quinteto é o quinteto considerado mais favorito. Fortaleza. Se você... E aí, pode até colocar aí, Fred. Acho que da 10ª até a 20ª, ou da 11ª até a 20ª. Fortaleza tem a melhor campanha. Assim, sem sombra de dúvidas, o melhor aproveitamento, né? Você pode até debater se é o melhor futebol da Série A.
Mas o melhor aproveitamento é do Fortaleza, assim, sem sombra de dúvidas. Tá aí, ó. Exatamente. As últimas 10 rodadas, né, o Fortaleza não jogou com o Internacional. Mas é bom lembrar, né? Tipo assim, alguns jogos atrasados, o jogo do Criciúma, ele não entra aí, por exemplo. Porque ele é da terceira rodada, então tem um empate a mais. O Fortaleza tem 23 pontos, na verdade, se a gente considerar os últimos 10 jogos que ele disputou. É um feito gigantesco, né? Assim, à frente do Botafogo, à frente do Flamengo, à frente do Palmeiras, à frente do próprio Cruzeiro, mas muito calcado nos jogos em casa, onde o Fortaleza tem sido impecável até aqui, né? Vem numa sequência de 8 vitórias consecutivas e o desempenho fora de casa vai fazer do Fortaleza saber se ele vai brigar fortemente por esse G4. É uma turma muito pesada, com uma galera vindo atrás também muito pesada, né? Tem muita equipe ali tentando se recuperar, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, daqui a pouco ele vai debater. Mas eu vejo esse quinteto hoje como o quinteto principal pelo G4, né? Com 3, para mim, mais fortes, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza brigando aí para esse contexto, mas eu vejo, se fosse tirar ali o desempate entre os dois, eu vejo o Cruzeiro com mais possibilidade ali brigar pela quarta colocação e o Fortaleza ali vindo logo atrás. Para mim são os 5 melhores equipes nesse momento. Bem significativo esse recorte, tá, Minhoca? Bem significativo esse recorte aí que você trouxe do Fortaleza ser... do Fortaleza ser, no momento, um time que tem o melhor desempenho no segundo corte do campeonato. Nossa, né? 7 vitórias em 9 jogos, porra. É impressionante. Bastou ligar o alerta que a gente pediu aqui. Mas dessa vez eu caí não. Você reconheceu, eu caí não. Minhoca que viu aquela conversa disse, meu irmão, isso aí tem 3 anos esse negócio aí. Caí não, pode quem acompanha a gente aqui sabe que eu não caí não. Viu? Esse ano o time acordou muito forte. Porque... Não, mas eu alertei. É curioso, Cássio, porque esse é depois do 5-0 pro Cuiabá, né? Que assim, é só para passar para você, Cássio. Isso é que mostra o quanto Fortaleza realmente, que a gente até fala todo ano, essa coisa de sempre no momento certo reagir. Não é qualquer equipe que toma 5 numa Série A e vai para uma sequência dessa. Parece até que a gente tá falando do ano passado, 5-0 foi esse ano, é bizarro. Foi esse ano, pô. E depois do 5-0 foi exatamente isso aí. 7 vitórias com 2 empates. Cuiabá, meu amigo. Foi realmente. Nesse mesmo recorte, aproveita a viagem aqui, trazida por Minhoca, o Bahia é o 9º. Tá? E são 2 faces de um recorte, porque se a gente fizer um recorte ainda mais curto, tá? Se a gente pegar o recorte, a gente está na 20ª rodada, né? 20ª, isso. Se a gente pegar o recorte da 15ª, são 6 rodadas aí. Né, o Bahia já nem aparece aqui entre os 11 primeiros. Já aparece como o 15º, né? Mas o Bahia são 4 jogos, né? Sem vencer ou são 5? São 4. São 4. Então a gente ainda... Se descer mais uma, né? O Bahia fica ali 11º. Mas eu vou descer mais 2. No caso desse... Tá 17º. 17º. Ah, 17º. 17, 2, 9, 20. É isso. Aí, o Bahia tá na zona de rebaixamento nas últimas 4 rodadas. Aí vocês vão dizer, porra, que forçada de barra danada colocar as 4 rodadas como parâmetro. Porque há uma sensação de que essas 4 rodadas é que foram elas que iniciaram um novo recorte, né, Ravel? Mas esse resultado de hoje foi importante, viu? Esse foi demais. Embora não tenha quebrado a sequência de jogos sem vencer, mas eu também achei. Acho que muda o astral. Mas dentro da Série A, e o próprio Ravel... Cheguei a dizer aqui, mas que o Bahia acordou do coma hoje com essa... Nossa, já estava em coma. Esqueceram que é coma, cara. Esqueceram que é coma. Rico é foda. Não é coma não, meu irmão. Novo Rico não tem nada pior não que Novo Rico. 4 jogos, meu irmão, 4 jogos já é coma. Rico raiz, a gente até perdoa o Real Madrid e tal, que não sabe essas coisas. Agora, Novo Rico é foda. Meu irmão, imagina Arthur aqui escutando um negócio desse. Aqui. Veja só. Eu tô falando sério. Coma, porra. Tudo bem, né? Tem que acostumar, né, Fred? Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus. 1h20 da manhã, a gente só conta com você aqui. Deus tá vendo. Ravel, você colocou o jogo do Fluminense como parte fundamental até para a Copa do Brasil.
Então esse jogo do Fluminense está sendo visto pelo Bahia e você considera nessa matemática que a gente traz aqui realmente fundamental, né? Determinante, Fred, para as pretensões do Bahia no campeonato e para retomar, né, o caminho que vinha tendo até essas últimas 4 rodadas que a gente está evidenciando na tela. O Bahia vinha tendo uma campanha de olhar para G4. Agora, os 4 últimos jogos fazem com que a gente não consiga mais colocar o Bahia com esse viés. Concordo muito com o que o Minhoca falou aí sobre os que estão postulando a disputa aí nas principais vagas. Também coloco o Cruzeiro com um leve favoritismo. Coincidentemente, Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam nessa rodada, né? E acho que o Bahia está olhando muito mais ali para chegar a Libertadores, né? Por aquela fase pré, tentando manter. Eu acho que falta ainda um pouco o Bahia elenco para disputar essas primeiras posições, principalmente comparando com quem está disputando junto com ele. E eu acho também que enquanto o Bahia tiver a atenção dividida com a Copa do Brasil, vai ficar difícil de determinar se o Bahia vai ter ímpeto mesmo para poder conseguir chegar. Ou seja, é o risco de você passar de fase e diminuir o desempenho, porque não sabe bem para onde é que você olha com mais atenção. Por outro lado, se o Bahia acontecer do Bahia ser eliminado contra o Botafogo, talvez esse descanso que o Bahia precisa para poder continuar mantendo de maneira eficiente seu modelo de jogo faça com que o rendimento melhore na competição de pontos corridos. Então, eu acho que nesse momento o Bahia olha muito mais para um G6, para um G7, com tendência de ficar ali mais nessa ponta dessa base aí, dessa disputa, do que necessariamente olhando para um G4. Um jogo do Fortaleza, tá? Um jogo do Fortaleza e um jogo do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, interessa mais o jogo do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro. É isso, né? É isso. Hoje são os perseguidores do Bahia, assim, na verdade, são os times que brigam pela mesma coisa que o Bahia está brigando, assim, na minha avaliação. Porque é muito o cenário mais, se tivesse que escolher um resultado, escolher o resultado para o Atlético não ganhar, por exemplo. Isso. O cenário é os 2 Atléticos a 4 pontos, mais os 2 Atléticos com 2 jogos a menos, né? Então você calcula que não são 4 pontos, né? Não vou dizer que eles estariam na frente, eu acho que isso é um exagero, mas não são 4 pontos. Você pode dizer que são 3 pontos, né? São 2 pontos, 1 ponto, a gente não tem aí como fazer, como estimar, né, esse cenário. E são dois perseguidores que a gente sabe que estão acostumados a jogar nessa parte de cima, né? Isso. Eu acho que isso é a preocupação. E no ano do centenário, né? O que a gente já tinha falado antes, né? Que o Bahia perdeu pontos, assim, ninguém imaginava que o Bahia ia terminar com o primeiro turno com 31, assim. Você imaginava 36, 35. Caminhado para quebrar o recorde dele. E aí é que tá. Quando a gente pegou esse recorte aí dos últimos 4 jogos, o que preocupa não eram jogos tão difíceis assim. E o Bahia acabou se perdendo por completo. E fora que, assim, é porque o sentimento hoje é pelo empate pela Copa do Brasil no jogo de ida. A gente vai ter um jogo da volta. Temos que saber que se vai garantir a classificação. Porque é isso. Fluminense agora no outro contexto e o próprio jogo contra o Botafogo aqui quando eu digo aqui no Nordeste, né? No caso vai ser em Salvador, vai depender muito, porque pode ter uma semana ruim e aí o negócio desandar, a pressão aumentar e tudo mais. Então, assim, é importante o Bahia já dar algum tipo de sinal, seja já no jogo contra o Fluminense ou já nesse duelo aí contra o Botafogo, como diz Ravel, né? Já focar aí na Copa. É até matematicamente impossível que os 2 Atléticos ultrapassem o Bahia em número de pontos, porque eles se enfrentam em um desses jogos. Era isso que eu ia perguntar a Minhoca. Tá com a carinha que eles se enfrentam, né? Ter 2 assim normalmente. O jogo é em Curitiba. É o jogo da 19ª rodada, Exatamente. 19ª. Exatamente. Porque o Atlético Mineiro está devendo um jogo contra o Grêmio, que é da 6ª rodada, e o Atlético Paranaense está devendo um jogo contra o Fluminense, né, que aí vai depender muito aí de Copa do Brasil e a Conmebol aí, onde cada um vai avançando ou não. Senão, como mudou esse jogo do Fluminense, hein? Como é? E como mudou, né, esse jogo do Fluminense. Total. O Fluminense agora é o outro Fluminense, né? Se tornou Mano Menezes mesmo, né? Jogando por 1-0, estilo Mano época Corinthians. Exatamente. Vamos trazer aqui mais alguns recortes, tá? Que são importantes nesse cenário. Mostrar a força das equipes
enquanto mandante, tá? O Fortaleza é o melhor mandante do campeonato em pontos ganhos, não em aproveitamento, tá? Em aproveitamento o Cruzeiro, eu acho até mais justo colocar por aproveitamento. A gente vai fazer esse recorte aqui por aproveitamento. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em casa e já prometeu levar o jogo do Bahia para casa, né, Minhoca? Desculpa, o jogo contra o Fortaleza para casa. Mas esse aí já era. Porque... E aí, claro, o Fortaleza também foi esperto o suficiente para... a logística já está fechada. E aí não tinha mais o que fazer o Cruzeiro. E também foi uma certa tentativa lá do Pedro, né, que é o CEO lá do Cruzeiro, também dar uma jogada para a torcida, para dizer não... Para dizer que tentamos tudo, né? Mas porque são 2 jogos, né? É o Fortaleza e o São Paulo. O do São Paulo, essa tal quebra de contrato, parece que vai realmente acontecer. Mas como do Fortaleza já é na próxima segunda-feira, já não deu aí tempo, o Fortaleza não aceitou essa condição. Então, vai ser a chance do Fortaleza, né? Inclusive o dono do Cruzeiro, né? Contratos foram feitos para serem quebrados. É para ser quebrados. Mas nesse caso aí, como já estava agendado, eu acho que também tinha um tempo limite, né? Também para você mudar. E aí, eu acho que não tinha como. Mas, em todo caso, é a grande chance do Fortaleza, né? Porque ninguém está conseguindo pontuar contra o Cruzeiro lá em Minas. Vai jogar no Espírito Santo e Cariacica, um jogo onde o Fortaleza pode tentar aí somar um ponto, né? Inexplicável. Mas o Bahia segue ali, apesar desses resultados ruins em sequência, né? 3 resultados ruins em sequência na Fonte Nova. Tinha um lastro, né, que ainda faz com que ele fique como um dos melhores mandantes, ali empatado com Botafogo e Flamengo, tá? No recorte fora de casa, a história muda bastante, tá? O Fortaleza é o 12º com 38%, né? O Bahia nem é o 12º, aqui a gente tem que contar, porque eu estou em pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Fortaleza é o 9º, o Bahia é o 11º, empatado com o Cruzeiro. Desempenho fora de casa do Bahia, tá? Então, esse é o recorte aqui da questão dos jogos fora de casa. Hélio Mota está perguntando sobre o raio-x da Série B, vem na sequência, tá? Esse raio-x da Série A, assim como o raio-x da Série B hoje, não vai ser um programa de 1 hora e pouco. A gente vai fazer, naturalmente, né? Um raio-x bem interessante, completo, mas mais básico, né? Exatamente. Né? A gente está numa maratona que já são muitas e muitas horas no ar. Minhoca, sempre fundamental esse quadro, né? Que mostra a proporção dos jogos em casa. E você já tinha citado o Fortaleza, e aqui vem uma distorçãozinha, né? O Fortaleza com 11 jogos fora, 11 jogos em casa e 8 jogos fora. Tem uma distorção considerável aqui, sobretudo quando a gente compara com o Cruzeiro, que é inversamente proporcional ao Fortaleza, né? Eu diria até que para o Fortaleza, né, falando sobre essa campanha até aqui, que está muito calcado nos jogos dentro de casa, esses próximos 7 jogos para o Fortaleza, o jogo do Inter ainda não está agendado, mas pelo o que a CBF marcou hoje, a CBF marcou dos 5 jogos atrasados do Inter, 2. E eu acho que o jogo do Fortaleza com o Inter pode entrar ali para começo, acho que é dia 11, se eu não me engano, de agosto ou é setembro? Acho que é setembro, dia 11 de setembro. Possivelmente deve ser o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Acho que vai ser nessa data. E pegando esse jogo do Inter, se for alocado realmente ali no começo de setembro, os próximos 7 jogos do Fortaleza vão ser 5 jogos fora de casa. E muito, como eu estava dizendo, muito confronto direto. Então o Fortaleza precisa tentar somar ao máximo metade desses 21 pontos que vai disputar. Assim. Porque eu acho que se ele somar metade, ele está muito na disputa para brigar fortemente por isso. O Fortaleza não pode perder para o Cruzeiro, e perder para o Botafogo, e perder para o Bragantino, e perder para o Atlético Paranaense. São jogos difíceis que o Fortaleza vai ter, mas para isso ele vai ter que... É aquela coisa, guardar a posição, sabe? Guardar a posição, porque essa eu acho que é a sequência mais pesada para o Fortaleza. Claro, vai estar mais espaçado os jogos, vai ter data FIFA, Fortaleza não está jogando Copa do Brasil, vai ter que dividir um pouco a atenção ali com a Sul-Americana, né? Então, o primeiro Rosário Central, e depois pode ter um duelo contra a equipe paulista, Bragantino ou Corinthians, mas para o Fortaleza especificamente, esse desempenho fora de casa,
ele é determinante para não perder essa disputa, principalmente contra adversários que estão logo atrás, né? Cruzeiro está atrás, Bragantino está atrás, Atlético Paranaense está atrás. Os jogos em casa do Fortaleza, que é Criciúma e Corinthians, né? Desses 7 jogos. Então é muito importante o Fortaleza ter realmente um desempenho melhor como visitante para não perder essa distância aí da zona da Libertadores. Perfeito, tá? O Bahia está equilibrado aqui nesse sentido, 10 jogos em casa, 10 jogos fora, então o Bahia está extremamente na linha de equilíbrio. Tá? Só um detalhe, Fred. E o Bahia é outro que precisa melhorar também o desempenho como visitante, né? Não tem um desempenho também assim tão chamativo. Mas aí eu acho que entra um fator que cabe a gente dar uma pincelada, que é o fato de que nesse retorno a tabela do Bahia se abre em termos de dificuldade para os adversários que ele vai jogar fora de casa e vai ter um pouquinho mais de dificuldade jogando em seus domínios. Então talvez isso faça com que a gente tenha aí um ajuste de pontuação, jogando fora, jogando dentro de casa. E a gente vai começar esse quadro, que é um quadro tradicional aqui do nosso programa, com a pontuação do Bahia, tá? Que a gente vai analisar as campanhas semelhantes, é um quadro que a gente sempre traz aqui, eu já diria que é um quadro obrigatório aqui de todo o nosso raio-x. O Bahia, né, com seus 32 pontos em 20 jogos. Botou de 0 a 100 aí. Foi para poder liberar ali em cima, né? A gente começa, né, analisando até a 10ª posição, que é o que Pedro gosta de enganar a gente aqui. A gente pergunta, Pedro, qual é o objetivo do Bahia? Aí Pedro diz assim, o objetivo da gente é ficar entre os 10, uma posição que a gente nunca conseguiu nos pontos corridos. Aí Pedro fala, a gente finge que acredita, e eu venho aqui e coloco que de 12 equipes que chegaram na 20ª rodada com 32 pontos, 11 conseguiram ficar entre os 10. Apenas o Palmeiras de 2011 terminou com 50 pontos e não ficou entre os 10, tá? A gente já teve um quadro desse aqui com 100%, mas como o Bahia perdeu força, né, já aparece aqui um 92%. A primeira redução que eu faço é para um G8, que cabe Libertadores, tá? Para o G8, 12 times chegaram nessa posição, vai ser sempre 12 times, obviamente, e 9 conseguiram terminar entre os 8, tá? Já é um recorte bem interessante. Fala, Minhoca. Só um comentário sobre essa questão do G8 que você mencionou. Eu acho que há um certo risco esse ano. Assim, a gente tem um Palmeiras e Flamengo, um dos dois já vai sair da disputa. O Cruzeiro que está lá em cima não está. O Fortaleza está lá em cima não está. Botafogo e Bahia, né? Um dos dois vai ficar pelo caminho. Então, assim, o G8 eu considero que é uma chance ok. Não considero nem boa e nem ruim. Mas o 7º colocado eu diria que é uma chance maior. Porque eu acho que aí tem um Cruzeiro na Sul-Americana. Quase sempre é, né? Mas o 8º esse ano, pelo esse confronto Palmeiras e Bahia aí, me paira uma certa dúvida. Eu acho Palmeiras que pode ter um time ali de meio de tabela ganhando Copa do Mas Brasil. tem a Libertadores ainda, né? Isso. Mas, por exemplo, vai ter Palmeiras e Botafogo, entendeu? Outro que um dos dois vai acabar caindo. Mas se o Palmeiras... O que sair de Palmeiras e Flamengo da Copa do Brasil vai dar uma carga... Não, ia dar de toda forma, mas assim, ia dar carga já até com calendário. Assim, na dividida, eu acho ainda que é G8. Eu ainda coloco um G7, assim. No G7 eu trato como uma garantia maior. Quase com certeza. Hoje eu tô botando 50% de G8, assim, que o 8º tá indo para Libertadores. Mas, enfim, as coisas vão clarear até setembro aí. Vamos ver o G7, então. Tá o terceiro corte que a gente faz aqui. E aí cai para 67%. 4 times não conseguiram terminar, né, depois de uma largada, incluindo o Vitória de 2008, tá? Vitória de 2008 tinha os mesmos 32 pontos, né, e terminou o campeonato em 10º, com 52 pontos, não conseguiu o G7. O G6 é certeza absoluta, e a gente traz aqui que no G6, metade dos times conseguiram e metade não conseguiu. No G4, apenas um time conseguiu, foi o Grêmio de 2006. E aí, Ravel, a gente volta para a primeira pergunta que eu te fiz, né? Esses 4 resultados
minam o maior dos objetivos do Bahia. Não vou dizer o maior, porque parece que seria o maior em prioridade, né? Mas o mais nobre dos objetivos tangíveis, né? Alcançáveis aí do Bahia nessa Série A. Claro que alguém falaria, poderia ser campeão, mas era muito, sempre foi muito difícil ali você entrar no ritmo de pontuação de um Flamengo. Mas o G4 se imaginava que dava e dava, né? Os resultados em casa surpreendem para que não dê, né? Então, tem algo mais que você queira trazer, Minhoca? A gente pode fazer já a transição para a Série B. Foi um raio-x, como eu falei. A gente já vem do programa do Bahia. Faltando e hoje só a gente vai Fortaleza fazer aí, né? Fortaleza verdade. 19 jogos e verdade. 36 Eu já estava pontos. aqui pensando em outro quadro. Quando você muda aí para o Fortaleza, Fred, só comentar que, assim, de fato, essa ideia de E4 ela se apresentou a partir do começo forte que o Bahia fez no campeonato, né? Então, a expectativa foi elevada porque em determinado momento da competição o Bahia flutuou muito bem, transitou muito bem nesse ponto da tabela. Eu acho que agora esteja talvez mais alinhado com aquilo que o Bahia deve conduzir até o final do campeonato. Ainda precisa retomar o caminho dos triunfos, mas eu acho que o Bahia vai permear essa faixa da tabela mesmo aí, tendo a dizer que G10 é frustração, G8 talvez seja a principal realidade. Não dá para você tangibilizar tanto ainda, porque depende de retomar resultados positivos, depende se o Bahia vai continuar dividindo a atenção com a Copa do Brasil, mas eu acho que G8 é mais a expectativa que todo torcedor tem hoje. O Fortaleza está na frente, já abriu 4 pontos, o jogamento incomoda, né? Incomoda, eu acho que a rivalidade regional ganha um outro peso. Ainda tira o protagonismo na região, né? Isso eu acho que é um pezinho a mais aí. A gente sempre bate muito na tecla. Mas a gente também tem que pensar que é um trabalho mais consolidado, né? Acho que o Bahia ainda precisa ganhar mais robustez no seu elenco, maturidade emocional para confrontos diretos nesse ponto da tabela. Perfeito. E robustez no elenco e maturidade emocional estão entre os pilares do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Do Bahia começamos do G10 ao G4, mas no Fortaleza a gente já encontra o 100% logo no G4. Todos os times que tinham 36 pontos em 19 jogos, todos eles terminaram no G4. A história está a favor do Fortaleza, né? Isso. Mais uma vez. Só fazendo aí salientando 2 dessas campanhas, que é Flamengo 2011 e Botafogo 2013, que foram 4º colocado com 61. Eu acho que hoje no Campeonato Brasileiro, a gente está vendo uma pontuação bem elevada ali das equipes da parte de cima. Fortaleza no ritmo muito alto, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Pode ser que 61 não seja o suficiente, né? É parecido com o que geralmente acontece na Série B, né? Que ali geralmente é o 63 para garantir o G4 do acesso. Então pode ser necessário ali por volta de 63, 64. Então, dessas 9 campanhas que a gente tem na imagem aí, Flamengo 2011 e Botafogo 2013, que fizeram 61, eu acho que é uma campanha não de um G4, pelo menos não é o que indica para 2024. Claro que vai depender aí do desempenho das equipes até lá, mas é uma campanha até aqui. Meu amigo, 36 pontos com 19 jogos disputados, já dá para planejar o 2025, Fred. Essa é que é a verdade. Não totalmente. Fortaleza já renovou com o Lucero, né? Foi a notícia totalmente de hoje. Importantíssima, né? Renovação, inclusive, né, Minhoca? Sim. Até porque tinha uma concorrência grande aí, né? Até o Boca Juniors estava interessado e se acabar saindo, vai ganhar um bom dinheiro ainda, né? Já tem A renovação é mais do que uma garantia de ficar, muitas vezes é a proteção necessária. Isso. Né? É o colchão, para que o né? clube tenha o retorno que merece, né? Perfeito. Se esse aí já foi 100%, não adianta eu fazer os outros, concorda, né? Todos vão dar 100%, né? Então, não tem por que trazer os outros recortes. E o de campeão já está na tela. A turma que está acreditando no título tem que fazer mais 44 pontos. Já está na tela. O Palmeiras, vai acelerar o Palmeiras de 16. Mas o Flamengo não está jogando bem, não sei, mas está pontuando, meu irmão. E os caras... a chance de sair do trilho é muito pequena, pô. A gente tem a parte de baixo do campeonato, né? Sim. A gente tem a situação do Vitória, tá? E a situação do Vitória
nessa rodada, ele ganhou, assim, uma sobrevida. Tudo. Cauê tá acordado esperando. 1h40 da manhã, o herói. Esse programa. Esperando, né, irmão? Não tá fazendo qualquer outra coisa e por coincidência tá na hora aí, né? Não sei não, viu, Cássio? Ninguém tá acordado por coincidência 1h40 da manhã, não. Tá na escala. 1h40, tá esperando 1h40, guerreiro demais. Tava na escala, né, Cássio? Até na escala. É porque não marcaram o homem lá na hora. Não vai entrar feliz, não. Fred, tu 1h40 da manhã, tu largava. Eu não, mas Cauê é certinho, né? Não é a gente. Esse programa aqui, em condições normais de temperatura e pressão, era mais um programa, lembrando-os do começo, do Vitória rebaixado, né? Aí o Vitória vai e me consegue um resultado gigantesco, tá? Gigantesco. De sobrevida total e que abre horizontes técnicos, inclusive. Né? Por mais que a reação do Grêmio, a reação do Corinthians, a reação do Fluminense sejam basicamente mortais para o Vitória, existe uma resposta técnica com esse resultado, né? Existe uma resposta técnica. E está muito vivo, ainda que tenha 2 jogos a mais do que Juventude e do que Criciúma, já tem o quem mirar, né? Tentar deixar para lá aí esses grandes. A melhor notícia do Vitória que eu ia falar é o Juventude voltou. A mudança ali, né? A saída de Roger. Até agora já aí não conseguiu encontrar a melhor forma do Juventude. Porra, vendendo mando de campo também, assim. Também tem isso. Mas saber que o Juventude voltou para a disputa, eu acho que é a melhor notícia. Claro, o resultado gigantesco, né? Fora de casa. Até o empate entre Grêmio e Corinthians também foi um resultado muito bom. Foi bom, mas tá começando a ficar com um cara que não vem um grande, né? Não, tudo bem. Eu só tô dizendo assim, é importante também todo mundo ali tá... Animicamente ainda preocupado. Assim, Oi? Mas, enfim, eu acho que para o Vitória, realmente, a melhor notícia dessa rodada, além do seu próprio resultado, foi, de fato, o Juventude agora ficar bem mais próximo dessa disputa, apesar de também ter 2 jogos a menos do que o próprio... Esse é o grande problema do Vitória, ainda. O fato de ter muita gente, os concorrentes diretos, com jogos a menos. E enquanto não dá para medir direito, né, o seu cenário, né? Mas o Vitória, como você bem falou, o Vitória poderia já se juntar ao Atlético Goianiense, né? Que era dizer assim, pronto, já temos aqui o segundo time encaminhado para a Série B. E essa que vitória... era o primeiro, reagiu, né? Voltou. Com 18 pontos, só que não são 19 rodadas, são 20 rodadas. O cenário é um pouquinho pior do que o que está na tela. Ou não, às vezes a matemática trai. E foi o caso. Com 18 pontos em 20 jogos, metade dos times caíram. Metade dos times caiu, usando o português corretamente, e metade dos times escapou. Então a história joga uma luz aí, né, Minhoca? A missão, não estamos diante de uma missão impossível historicamente, e quando a gente olha para a classificação que a gente olhou antes, e para a resposta técnica que é ganhar do Palmeiras dentro do Allianz Parque, não existe um único motivo para o torcedor do Vitória, nesse momento, não acreditar, né? Nesse contexto atual, não. Assim, deixar de acreditar, né, no caso. Mas é aquela coisa que... Assim, é porque para o Vitória, primeiro é aquela história, estar no campeonato, né? Aquela coisa, não... Aquela coisa, ele viu a boca, né? A boca do buraco se abrindo ali para ser empurrado valendo para dentro do contexto. Com esse resultado, assim, tendo o Bavi daqui a pouco, já é um outro contexto, né? Até os Bavis desse ano, tudo bem que agora é com o Carpini, né? Não mais com o Condé, mas já é um contexto diferente, já é um Vitória tentando encontrar uma maneira de tentar sair dessa situação. Mas como a gente linkou também no último raio-x, as campanhas que conseguiram se recuperar e não cair são de clubes que têm um peso, um histórico, né, de permanência na Série A, né? Tirando o Atlético Paranaense ali em 2011, que foi a queda dele, e o Cruzeiro de 19, as outras equipes, incluindo até o Vitória de 2014, não conseguiram manter um ritmo tão alto. Por isso que nesse momento
o Vitória não só ganhar os seus confrontos diretos, que pesou muito no primeiro turno, mas tentar fazer esse tipo de resultado inesperado, que os outros conseguiram fazer, né? O Vitória não tinha conseguido, teve aquela vitória sobre o Atlético Mineiro, mas era uma vitória em casa. Essa vitória fora de casa, no Allianz Parque, essa é daquelas vitórias que, se pudesse valer 1000 pontos, valeria, mas no caso é 3 pontos onde praticamente, dificilmente o pessoal ali da parte de baixo vai conseguir somar. Total. Tem para quem olhar agora nesse campeonato do Vitória, né, com Cuiabá e Juventude, e essa resposta interna que uma vitória como essa também contra o Palmeiras no Allianz Parque, eu acho que são os indicativos, né, a bússola para onde o Vitória tem que, de fato, assim, se posicionar e direcionar as atenções agora, porque passa a jogar de novo o campeonato. Né? Seria muito ruim se o Vitória viesse agora jogar contra o Cuiabá em casa, na sequência negativa que vinha. Agora o cenário se apresenta de outra forma. E depois desse jogo é o Bavi, meu irmão. Aí não são 2 jogos difíceis, mas que se apresentam como possibilidade do Vitória consolidar uma retomada no campeonato, a depender dos resultados que alcançar. É isso.